quero conversar hoje com vocês, principalmente, né, é sobre a expectativa dos pacientes quanto aos fios espiculados. E aí eu vou contar mais ou menos uma historinha, contar uma historinha. Que aconteceu hoje aqui no consultório, vieram duas irmãs, primas, não são primas, mas com o mesmo sobrenome, enfim, né, e duas pessoas super bem indicadas, né, que vieram indicadas por uma outra paciente minha, tá? E uma delas já veio pra mim, assim, ela tinha um rosto um pouquinho mais pesado, queria melhorar o posicionamento facial, e a outra era super atleta. E aí eu fui e indiquei fio pra primeira, que né, entraram juntas, mas a primeira que fez a consulta foi a que tinha um rostinho mais pesado, e aí a gente fechou, decidiu começar a fazer o procedimento. Enquanto eu estava fazendo o procedimento nessa primeira paciente, a outra começou a me contar, né, que há um ano atrás tinha feito fio e que tinha ficado extremamente decepcionada com o resultado, tá? E aí, o que aconteceu? Eu pedi para ela me explicar melhor, né, sobre isso, sobre o que tinha acontecido. E ela falou que pagou muito caro, né, e assim, ela não sabia explicar exatamente qual fio que ela tinha colocado, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, tá? Que os fios de PDO que a gente usa hoje não são os mesmos fios que a gente usava lá atrás, tá? Os primeiros fios absorvíveis que foram lançados no mercado, né? Que aí os fios de ácido polilático, falando do Silhouette, tá? São fios totalmente diferentes, tá? E assim, a minha experiência pessoal com o fio Silhouette não foi das melhores. E aí eu não falo nem com relação ao produto, porque eu acho que o produto é muito bom, tá? Eu acho que o fio é muito bom, ele tá no mercado há muito tempo, tá? Mas eu tô falando assim da minha expertise pessoal, né? O fio foi lançado aí, sei lá, mais de 10 anos atrás, né? Eu tenho 15 anos de formada, então tem 15 anos que eu trabalho nesse mercado. E lá atrás, no início, quando a gente é recém-formada, a gente não consegue alguém que queira, né, realmente investir valor alto, né, mais de 10 mil, 15 mil reais, que é o que acaba custando mesmo o fio de ácido polilático, tá? O só de ácido polilático, para a gente poder fazer o procedimento, tá? Agora vamos lá. A coisa mais importante que a gente precisa falar para o nosso paciente, tá? Fios de PDO não fazem lifting, tá? Lifting é lifting, gente. O que significa lifting? Lifting é um procedimento cirúrgico feito em centro cirúrgico, com anestesia na maioria das vezes geral, tá? E que o paciente vai ter o excesso de pele retirado, vai tomar vários pontos em tecido celular subcutâneo. Então, o que a gente entrega hoje com fios e com fios de PDO não é um lifting, tá? Esqueçam isso, esqueçam aquela coisa do paciente chegar para você e falar, olha, eu quero fazer isso daqui no meu rosto, tá? Isso não é isso que vai acontecer, tá? O resultado que a gente tem, né, não é um resultado cirúrgico, nunca será, tá? E a gente precisa fazer o nosso paciente entender que o que a gente vai conseguir dar para ele com os fios é um reposicionamento das estruturas da face, tá? Com o tempo, o processo de envelhecimento, principalmente o processo de envelhecimento ligamentar, faz com que a gente tenha, né, um deslizamento das estruturas da face, tá? Deslizamento das estruturas dos coxins adiposos da face. Tá? E é esse deslizamento que a gente vai tratar com fios. Isso não é lifting, isso é um reposicionamento. Tá? Então, aquele paciente que tem pele sobrando não é o paciente indicado para fazer fio. Tá? Aquele paciente que é super emagrecido não é um paciente indicado para fazer fios. E aí eu volto na história das minhas pacientes de hoje, né? A segunda paciente, que começou a dizer que tinha ficado muito decepcionada com o fio, e eu não tenho nem como saber qual fio que ela utilizou, tá? E o que eu posso dizer para ela? Ela é uma paciente atleta, maratonista, que não tem tecido celular subcutâneo. Tá? Ela é uma paciente extremamente emagrecida que precisa de revolumização. Tá? Ela precisa de redensificação de pele. Então, ela precisa de bioestimulador. Tá? Bioestimulador e volumizador. Tá? Ela precisa receber de volta volume.
Ao contrário, né, da prima dela que estava lá, que já tinha um rosto mais volumoso e que esse rosto mais volumoso tinha deslizado com o tempo, tá? Então, essa vai ser a paciente ideal para fios. Alguém que teve um deslizamento, mas não tem aquele excesso de pele, tá? Se tiver tem um pouco de pele, mas não quero fazer cirurgia de jeito nenhum, não tem problema. A gente não precisa abandonar esse paciente. A gente pode sim, né, fazer com que esse paciente entre num processo de tratamento. Então, ele vai fazer os fios dele, tá? A gente vai fazer a quantidade certa de fio. A gente não vai fazer 2 fios cada lado. Tá, gente? Esqueçam 2 fios cada lado. A gente consegue trazer resultados lindos, resultados às vezes até surpreendentes e resultados duradouros? Conseguem. Mas a gente só consegue fazer isso com a quantidade certa de fios, o paciente certo, e o paciente precisa, né, entender o procedimento que ele fez.